Você já parou para pensar em algo impossível? Algo que desafia toda a lógica humana, toda a nossa compreensão do universo? Deixe-me fazer uma pergunta simples. Como pode existir um dia antes do tempo começar? Gênesis 1 nos diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas que princípio é esse, quando o próprio conceito de tempo ainda não havia sido estabelecido? As Escrituras nos lembram que Deus habita a eternidade, e Gênesis 1:5 menciona algo que deveria nos fazer pausar. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Espere um momento. Como pode haver tarde e manhã quando o sol só seria criado no quarto dia? A maioria das pessoas assume que os dias da criação são literais, períodos de 24 horas. Mas a própria narrativa bíblica desafia essa interpretação simplista. Nesta jornada, vamos explorar 3 revelações fundamentais. Primeiro, descobriremos o que realmente significa a palavra hebraica Yom, no contexto da criação. Depois, entenderemos como Deus opera fora do tempo enquanto cria dentro dele. E, finalmente, veremos o que isso revela sobre a natureza da própria eternidade. E uma vez que compreendemos esta primeira camada, a verdadeira história começa. O problema é muito mais profundo do que parece. Nossos relógios medem o tempo pela rotação da Terra em relação ao Sol. Mas no primeiro dia, a Terra já existia enquanto o Sol ainda dormia no plano criativo divino. Então, o que marcava essas 24 horas? O que definia onde a tarde terminava e a manhã começava? Estudiosos debatem há séculos essa aparente contradição. Alguns sugerem que a luz criada no primeiro dia era a própria presença de Deus, uma luminosidade espiritual que antecede qualquer fonte física. Outros propõem que os dias são metáforas, representando eras ou épocas indefinidas. Mas nenhuma explicação satisfaz completamente a pergunta central. Aqui está algo que poucos percebem. A palavra hebraica Yom tem múltiplos significados. Pode significar um período de luz diurna, um ciclo completo de 24 horas, ou até mesmo uma época indefinida. O próprio Gênesis usa a palavra de formas diferentes. No capítulo 2, versículo 4, lemos sobre o dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, referindo-se claramente a todo o período da criação. Isso sugere algo extraordinário. Talvez o texto esteja nos dizendo que Deus não está limitado por nossas categorias temporais. Ele não precisa de relógios ou calendários. O que para nós são dias medidos, e para ele podem ser movimentos criativos organizados em sequência lógica, não necessariamente cronológica. Pense nisso por um momento. Se Deus é eterno, se ele existe fora do tempo, então sua perspectiva sobre a criação é radicalmente diferente da nossa. O profeta Pedro nos lembra que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não é uma questão de matemática, mas de dimensão. Deus vê toda a linha do tempo simultaneamente, do princípio ao fim. Então, quando lemos sobre o primeiro dia, não estamos necessariamente lendo sobre um período de tempo no sentido humano. Estamos lendo sobre o primeiro ato criativo, a primeira ordem divina, o primeiro estágio de um projeto cósmico. A tarde e a manhã podem representar conclusão e novo começo, fechamento e abertura, o ritmo divino de criar e estabelecer. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Se o tempo como conhecemos só começa a funcionar plenamente quando o Sol é colocado no céu, isso significa que os primeiros 3 dias da criação existem em uma realidade diferente. Uma realidade onde Deus está preparando o palco para o tempo humano, organizando as condições para que nossa experiência temporal possa começar.
Isso tem implicações teológicas enormes. Significa que houve um momento, ou melhor, um não momento, quando apenas Deus existia. Não havia passado, presente ou futuro. Apenas o eterno agora. E desse eterno agora, ele falou existência ao tempo, ao espaço, à matéria. A criação não foi apenas de coisas, mas da própria estrutura que permite que coisas existam e mudem. Inscreva-se neste canal para mais revelações bíblicas que desafiam nossa compreensão. Porque o que vem a seguir vai abalar ainda mais profundamente suas certezas sobre Gênesis. Aqui está a verdade que poucos ousam confrontar. O primeiro dia não é apenas o começo do tempo. É o momento quando o intemporal invade o temporal, quando o eterno estabelece limites para que a história possa acontecer. E nesse encontro, entre o infinito e o finito, entre o sem-tempo e o tempo, reside um dos maiores mistérios da fé. O texto bíblico não está tentando nos dar uma aula de física ou astronomia. Está revelando algo sobre a natureza de Deus. Ele é o Criador que transcende sua criação. Ele estabelece as regras, mas não está preso a elas. Ele cria o tempo, mas permanece atemporal. E essa é a primeira grande revelação escondida nas linhas de abertura da Bíblia. Mas se o tempo é um enigma, o que dizer sobre o caos que existia antes da ordem? Capítulo 2. O caos que Deus não criou. Aqui está algo que vai perturbar sua teologia. O segundo versículo de toda a Bíblia menciona algo que Deus aparentemente não criou. Gênesis 1:2 declara que a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Espere. Se Deus é o Criador de todas as coisas, de onde veio esse caos? A maioria dos cristãos nunca questionou isso. Assumimos que Deus criou tudo do zero, do nada absoluto. Mas o texto hebraico conta uma história ligeiramente diferente. As palavras tohu vavohu, traduzidas como sem forma e vazia, descrevem um estado de desordem caótica, não de inexistência. Algo já estava lá, algo escuro, profundo, selvagem. Nesta parte da nossa investigação, vamos seguir 3 pistas importantes. Primeiro, examinaremos o que significa esse abismo primordial. Segundo, descobriremos por que Deus não destruiu o caos, mas o organizou. E terceiro, entenderemos o que isso revela sobre a natureza da própria criação. E quando essas peças se encaixarem, você verá Gênesis com olhos completamente novos. Então, vamos ser diretos. O texto não diz que Deus criou as trevas, não diz que ele formou o abismo. Esses elementos simplesmente estão presentes quando a narrativa começa. É como se a câmera da criação fosse ligada em um cenário já existente, um palco pronto para a ação divina, mas coberto de sombras. Isso levantou debates teológicos intensos ao longo dos séculos. Se Deus não criou o caos, quem criou? Será que havia algo eterno além de Deus? Seria o caos uma força independente, coeterna com o Criador? Essas perguntas são perigosas, porque desafiam nossa compreensão monoteísta básica. Mas são perguntas que o próprio texto nos força a fazer. Uma interpretação tradicional sugere que o versículo 1 descreve a criação inicial, e o versículo 2 descreve o que aconteceu depois de uma catástrofe cósmica não registrada. Alguns ligam isso à queda de Lúcifer, propondo que houve uma criação perfeita que foi destruída em uma guerra celestial, resultando no caos que vemos no versículo 2. Essa é a chamada teoria do intervalo. Mas há outra possibilidade, talvez mais perturbadora. E se o caos não for algo criado, mas uma condição inerente da não existência? E se o abismo representa simplesmente a ausência de ordem divina, o estado padrão do que não foi tocado pela palavra de Deus? Nesse caso, criar não seria fazer algo do nada, mas trazer ordem ao que é naturalmente caótico.
Pense nisso. Quando um artista pega um bloco de mármore, ele não cria o mármore. Ele revela a forma escondida dentro dele. Quando um escritor encara uma página em branco, ele não cria o papel. Ele preenche o vazio com significado. Da mesma forma, talvez Deus não precise criar matéria-prima. Sua criatividade consiste em organizar, dar forma, estabelecer propósito. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse é um detalhe crucial. As águas já existiam. O abismo já estava lá, mas estava inerte, sem vida, sem direção. E então, o Espírito começa a se mover, não criando do zero, mas animando, energizando, preparando o caos para receber a palavra criativa. Curta este vídeo se essas revelações estão abrindo sua mente para novas possibilidades bíblicas. Porque o que descobriremos a seguir sobre a serpente vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o Éden. Alguns estudiosos apontam para textos babilônicos antigos que descrevem deuses lutando contra monstros do caos aquático antes de criar o mundo. Embora a Bíblia certamente não esteja copiando esses mitos, ela pode estar usando linguagem familiar para comunicar uma verdade mais profunda. O Deus de Israel não luta contra o caos. Ele simplesmente fala, e o caos obedece. Isso revela algo poderoso sobre a natureza de Deus. Seu poder não está em destruir, mas em transformar. Ele não aniquila o abismo. Ele o organiza em oceanos, mares, fontes. Ele não elimina as trevas. Ele separa luz de escuridão, dando a cada uma seu lugar apropriado. Criação, no sentido bíblico, é o estabelecimento de ordem, limites, função. Há uma lição profunda aqui para nossas próprias vidas. Deus não precisa que sejamos perfeitos para trabalhar em nós. Ele encontra nosso caos pessoal, nossas trevas internas, nosso vazio existencial e começa a se mover sobre essas águas turbulentas. Sua palavra traz luz, seu espírito traz ordem, e gradualmente, o que era sem forma começa a refletir sua imagem. Mas aqui está a pergunta que não pode ser ignorada. Se Deus pode ordenar o caos, por que ele permitiu que a serpente entrasse no jardim? De onde veio essa criatura astuta que arruinaria tudo? Capítulo 3. A serpente sem origem. Prepare-se para uma das perguntas mais perturbadoras de toda a narrativa bíblica. De onde veio a serpente? Gênesis 3. Simplesmente afirma que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mas quando exatamente Deus a criou? Onde está o versículo que descreve sua formação? Todos os outros animais foram criados em momentos específicos do relato da criação. As criaturas marinhas no quinto dia, as aves também no quinto dia, os animais terrestres no sexto dia. Mas a serpente, ela simplesmente aparece no capítulo 3, já falando, já tramando, já corrompendo. Sem introdução, sem explicação, sem origem. Neste capítulo investigativo, seguiremos 3 linhas de questionamento. Primeiro, exploraremos as teorias sobre quem ou o que realmente era a serpente. Segundo, descobriremos por que Deus permitiu sua presença no paraíso. E terceiro, entenderemos o que essa criatura misteriosa revela sobre o livre-arbítrio e o plano divino. E quando conectarmos esses pontos, a história da queda nunca mais parecerá simples. Vamos enfrentar o elefante na sala, ou melhor, a serpente no jardim. O texto é desconfortavelmente vago. Não diz serpente criada por Deus. Diz serpente que estava entre os animais que Deus fez. Mas será que essa criatura era apenas um réptil especialmente inteligente? Ou algo mais estava operando através dela? A tradição cristã identifica a serpente com Satanás, o adversário, o anjo caído. Apocalipse 12:9 faz essa conexão explícita, chamando o diabo de a antiga serpente. Mas isso levanta mais perguntas.
Se a serpente era Satanás disfarçado, quando ele caiu? Quando se rebelou contra Deus? E por que Deus permitiu que um ser rebelde tivesse acesso direto aos primeiros humanos? Alguns estudiosos apontam para Isaías 14 e Ezequiel 28, passagens que tradicionalmente são interpretadas como descrevendo a queda de Lúcifer. Ambos os textos falam de um ser glorioso que foi expulso do Éden, do jardim de Deus. Isso sugere que houve uma rebelião celestial antes da criação da humanidade, ou pelo menos antes da narrativa do Gênesis 3. Mas aqui está o problema. Se Deus é onisciente, ele sabia que colocar a serpente no jardim levaria à queda. Ele sabia que Eva seria enganada. Ele sabia que Adão desobedeceria. E mesmo assim, ele plantou a árvore. Ele permitiu o acesso. Ele estabeleceu o cenário para o desastre. Por quê? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa questionar suas suposições sobre a Bíblia. Porque a verdade é mais complexa e mais bela do que nos ensinaram. Aqui está uma possibilidade radical. E se a presença da serpente fosse necessária? E se o livre-arbítrio só pudesse ser genuíno se houvesse uma opção real de rebelião? Um mundo onde apenas obediência é possível não é um mundo de escolha. É um mundo de programação. E Deus não queria robots, ele queria filhos. A serpente, então, não é um erro no plano divino. É parte do teste. É a alternativa que torna a obediência significativa. Sem a possibilidade de dizer não, o sim não tem valor. Sem a opção de escolher o mal, escolher o bem não é virtude, é inevitabilidade. A serpente representa a liberdade perigosa que Deus deu à humanidade. Mas isso não explica completamente a astúcia da criatura. Por que ela era mais sutil que todos os outros animais? Que conhecimento ela possuía? Como sabia sobre a árvore e seus efeitos? E talvez mais perturbador, como aprendeu a mentir e manipular com tanta maestria? Alguns textos judaicos antigos, fora do cânone, sugerem que a serpente era originalmente uma criatura gloriosa, talvez até com membros, que andava ereta e possuía sabedoria extraordinária. Sua maldição posterior, rastejar sobre o ventre, seria uma degradação de um estado anterior mais elevado. Se isso for verdade, a serpente não era apenas um animal. Era algo entre o humano e o angelical. Outros propõem que a serpente era simplesmente o primeiro animal que Satanás possuiu, usando-a como veículo para sua agenda. Isso faria da serpente uma vítima inocente, punida pela invasão demoníaca. Mas o texto não oferece essa absolvição. Ele amaldiçoa a serpente diretamente, como se ela própria fosse culpada. Há ainda outra interpretação, mais simbólica. A serpente representa a voz interna da dúvida, a tentação inerente à consciência humana. Nesse caso, ela não é um ser externo, mas uma personificação das próprias questões e desejos proibidos que surgem na mente humana. Eva não foi enganada por uma criatura. Ela foi seduzida por seus próprios pensamentos. Qualquer que seja a verdade, uma coisa é clara. A serpente tem conhecimento que não deveria ter. Ela entende teologia. Sabe que Deus disse que morreriam. Sabe que não morrerão imediatamente. Sabe que comer o fruto abrirá os olhos. Esse nível de insight não vem de um réptil comum. Vem de algo que observou, que ouviu, que esteve na presença divina. E isso nos leva a uma conclusão inquietante. A serpente já estava no jardim antes da narrativa começar. Ela já conhecia o layout. Já sabia onde estava a árvore. Já havia formulado seu plano. Quanto tempo ela esperou? Quanto tempo observou Adão e Eva em sua inocência antes de fazer seu movimento? O texto não responde essas perguntas. E talvez esse silêncio seja proposital. Talvez o mistério da serpente nos force a reconhecer
que há aspectos da realidade espiritual que não nos foram totalmente revelados. Há guerras nos lugares celestiais que apenas vislumbramos. Há movimentos no tabuleiro cósmico que vemos apenas parcialmente. Mas se a serpente é um mistério, o que dizer da luz que apareceu antes do Sol? Capítulo 4. Luz sem Sol. O primeiro mistério. Deixe-me fazer uma pergunta que vai parar você no meio do caminho. Como pode haver luz sem uma fonte de luz? No primeiro dia da criação, Deus disse: haja luz, e houve luz. Mas o Sol, a Lua e as estrelas só são criados no quarto dia. Então, o que exatamente estava brilhando nos primeiros 3 dias? Isso não é apenas uma curiosidade científica, é um enigma teológico profundo. A luz é fundamental para tudo o que entendemos sobre física, sobre vida, sobre realidade. E ainda assim, a primeira luz da criação opera fora de todas as regras que conhecemos. Ela existe sem fonte material. Ela brilha sem combustão. Ela ilumina sem origem identificável. Nesta investigação, vamos trilhar 3 caminhos iluminadores. Primeiro, exploraremos o que a Escritura diz sobre a natureza da luz divina. Segundo, conectaremos essa luz primordial com as revelações sobre Cristo no Novo Testamento. E terceiro, descobriremos o que isso significa para a nossa própria jornada espiritual. E uma vez que essa luz começar a brilhar em seu entendimento, você nunca mais lerá Gênesis da mesma forma. Então, vamos direto ao ponto. A luz do primeiro dia não pode ser luz física comum. Luz física é energia eletromagnética produzida por reações atômicas em estrelas. Mas não havia estrelas. Não havia átomos em fusão. Não havia Sol aquecendo a superfície da Terra. E ainda assim, havia luz suficiente para separar dia de noite, para marcar tarde e manhã. Alguns tentam resolver isso sugerindo que havia uma fonte de luz temporária, talvez o próprio Deus brilhando como um sol provisório. Outros propõem que a luz era difusa, espalhada pela atmosfera de alguma forma que não entendemos. Mas essas explicações parecem forçadas. Elas tentam fazer o texto se conformar à nossa física, quando talvez devêssemos deixar que o texto desafie nossa física. Aqui está uma possibilidade mais profunda. E se a luz do primeiro dia não fosse física, mas espiritual? E se fosse a própria presença manifesta de Deus, sua glória tornada visível, sua santidade brilhando na criação nascente? Isso explicaria por que ela precede o Sol, porque Deus é a fonte última de toda iluminação, natural e espiritual. Comente abaixo sua interpretação dessa luz misteriosa. Vamos construir juntos uma comunidade de buscadores da verdade bíblica. O Salmo 104, 2, descreve Deus como aquele que se cobre de luz, como de uma veste. 1 João 1,5 declara que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Apocalipse 20 e 1:23 revela que na Nova Jerusalém não haverá necessidade de sol, porque a glória de Deus a ilumina. Esses textos sugerem que existe uma luz divina que transcende a luz física. Essa luz divina é mais do que iluminação. É revelação. É verdade. É a energia criativa que flui do coração de Deus. Quando Deus diz haja luz, Ele não está acendendo uma lâmpada cósmica. Ele está estabelecendo a própria possibilidade de conhecimento, de discernimento, de ordem versus caos. Agora conecte isso com o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João está deliberadamente ecoando Gênesis, identificando Jesus como o Verbo Criador, através de quem a luz veio à existência. Isso significa que a luz do primeiro dia não era impessoal. Era o próprio Cristo,
a segunda pessoa da Trindade, o Logos divino, manifestando-se na criação. Antes de Belém, antes da encarnação, antes de assumir carne humana, Cristo já estava aí, brilhando nas trevas, trazendo ordem ao caos, inaugurando a realidade. Essa interpretação transforma completamente nossa leitura de Gênesis. Cada fiat divino, cada haja, é Cristo falando. Cada ato criativo é o Filho executando a vontade do Pai pelo poder do Espírito. A criação não é apenas o trabalho de Deus em geral. É especificamente o trabalho do Verbo que se tornaria carne. E aqui está algo que vai mexer com sua teologia. Se Cristo é a luz que brilhou no primeiro dia, então ele é anterior ao Sol. Ele é mais fundamental que qualquer estrela. Ele é a fonte de toda energia, toda vida, toda verdade. O Sol é apenas um reflexo pálido, uma cópia física da realidade espiritual que é Cristo. Isso explica por que Jesus poderia dizer: "Eu sou a luz do mundo". Não era metáfora, era identidade ontológica. Ele é literalmente a luz que sempre existiu, a luz pela qual todas as outras luzes são medidas, a luz que as trevas não podem compreender ou extinguir. Mas por que então Deus criou o Sol 3 dias depois? Se a luz divina era suficiente, por que adicionar luminares físicos? A resposta revela algo sobre o plano de Deus para a humanidade. O Sol foi criado para governar o dia, a Lua para governar a noite. Eles são governadores, administradores temporais, relógios celestes que marcariam estações, dias e anos. Em outras palavras, o Sol foi criado não porque a luz divina era insuficiente, mas porque a humanidade precisaria de um sistema de tempo. Precisaríamos de calendários para a agricultura, para festivais, para medir nossas vidas. O Sol é um presente prático, uma ferramenta criada especificamente para nosso benefício. Mas a luz verdadeira, a luz primordial, permanece. Ela brilha através do Sol, mas não depende dele. Ela ilumina as Escrituras, mas não está limitada às páginas. Ela habita em cada pessoa que recebe Cristo, porque quem segue a luz não andará em trevas. Aqui está o desafio final deste capítulo. Você está vivendo pela luz do Sol ou pela luz do Filho? Está confiando em fontes criadas ou no Criador? Porque um dia o Sol escurecerá, as estrelas cairão, mas a luz que brilhou no primeiro dia continuará brilhando por toda a eternidade. E se essa luz é um mistério, o que dizer da humanidade criada 2 vezes? Capítulo 5. 2 criações, 2 humanidades. Aqui está algo que a maioria dos cristãos nunca notou. A Bíblia parece descrever a criação da humanidade 2 vezes, e as histórias não são idênticas. Gênesis 1:27 declara que Deus criou o homem à sua imagem. Macho e fêmea os criou. Ambos ao mesmo tempo, iguais em status, criados juntos. Mas em Gênesis 2:7, Deus forma o homem do pó da terra e só depois, no versículo 22, constrói a mulher de uma costela. Mesma história ou 2 criações diferentes. Essa discrepância tem alimentado controvérsias por milênios. Teólogos judeus e cristãos ofereceram várias explicações. Alguns dizem que Gênesis 2 é simplesmente um zoom, um detalhe ampliado do que foi resumido em Gênesis 1. Mas uma leitura atenta revela que as diferenças são mais profundas que isso. A ordem é diferente. O método é diferente. A ênfase é diferente. Neste capítulo provocativo, vamos examinar 3 possibilidades inquietantes. Primeiro, exploraremos a teoria de que houve 2 criações humanas distintas. Segundo, investigaremos os textos antigos que mencionam uma primeira mulher antes de Eva. E terceiro, descobriremos o que isso revela sobre igualdade, hierarquia e o propósito divino para os sexos. E quando terminarmos,
E você terá que decidir o que fazer com essas informações. Então, vamos estabelecer os fatos. Gênesis 1 apresenta a criação como uma sequência organizada. Dia 1, luz. Dia 2, firmamento. Dia 3, terra seca e vegetação. Dia 4, luminares. Dia 5, criaturas marinhas e aves. Dia 6, animais terrestres e, finalmente, humanidade. E nessa humanidade, macho e fêmea são criados simultaneamente, ambos à imagem de Deus, ambos recebendo a bênção e o mandato para governar. Agora compare com Gênesis 2. A ordem é radicalmente diferente. Primeiro, Deus forma o homem. Depois, planta um jardim. Depois, forma os animais e os traz ao homem para nomeá-los. E só então, percebendo que o homem está sozinho, Deus cria a mulher. Não do pó, mas da costela. Não como criação independente, mas como complemento derivado. Se você está achando isso fascinante, deixe um like. E se está inquieto, também deixe um like. Essa é a reação apropriada à verdade bíblica profunda. Alguns estudiosos argumentam que essas são simplesmente duas perspectivas literárias da mesma realidade. Gênesis 1 é poético, panorâmico, focado em Deus como criador cósmico. Gênesis 2 é narrativo, intimista, focado em Deus como jardineiro pessoal. Ambos verdadeiros, ambos complementares, sem contradição real. Mas há outra tradição, mais antiga e mais controversa. Textos judaicos extrabíblicos, como o alfabeto de Ben Sira e certos escritos cabalísticos, mencionam Lilith, uma primeira mulher criada antes de Eva. Segundo essas tradições, Lilith foi feita do mesmo pó que Adão, igual a ele, recusando-se a ser submissa. Quando Adão exigiu superioridade, ela pronunciou o nome secreto de Deus e voou para longe. Essa história nunca foi parte do cânone bíblico cristão ou judaico mainstream, mas persiste nas margens, uma lenda que não morre. Por quê? Talvez porque resolva a discrepância entre Gênesis 1 e 2. A mulher de Gênesis 1 seria Lilith, criada igual. A mulher de Gênesis 2 seria Eva, criada derivada. Primeira humanidade rebelde, segunda humanidade submissa. Antes de descartar isso como heresia, considere o que está em jogo teologicamente. Se houve apenas uma criação, por que dois relatos tão diferentes? Se Eva é a única primeira mulher, por que Gênesis 1 parece descrever uma criação simultânea e igualitária? O texto está sendo poético ou histórico? Simbólico ou literal? A resposta que você escolhe tem consequências enormes para como entendemos gênero, casamento e autoridade. Se Gênesis 2 é a história completa, então hierarquia parece ser parte do design original. O homem foi criado primeiro, nomeou os animais, e a mulher foi feita para ser sua auxiliadora. Isso foi usado por séculos para justificar subordinação feminina. Mas se Gênesis 1 também carrega peso histórico, então igualdade é o design original. Macho e fêmea, ambos à imagem de Deus, ambos recebendo o mesmo mandato, ambos abençoados igualmente. A derivação da mulher da costela em Gênesis 2 seria então uma segunda criação, talvez após um fracasso da primeira, ou talvez uma reconfiguração do relacionamento humano após a entrada do pecado. Aqui está o que sabemos com certeza. O Novo Testamento afirma que em Cristo não há homem nem mulher. Paulo ensina que todos somos um em Cristo Jesus. Isso sugere que qualquer hierarquia introduzida em Gênesis 2 é temporária, cultural ou remediadora, não eterna. A restauração em Cristo nos leva de volta ao ideal de Gênesis 1, onde ambos os sexos refletem a imagem divina sem subordinação. Mas voltando à questão das duas criações, há outra possibilidade, ainda mais radical. E se Gênesis 1 descreve a criação da humanidade espiritual,
a imagem divina em sentido transcendente, enquanto Gênesis 2 descreve a criação da humanidade física, molded do barro, uma criação celestial, outra terrena, uma no plano espiritual, outra na realidade material. Isso ressoaria com o ensino paulino de dois Adãos: o primeiro Adão, da terra, terreno; o último Adão, do céu, espiritual. Talvez Gênesis esteja codificando essa dualidade desde o início, mostrando que a humanidade sempre teve dois aspectos: o divino e o terreno, o espiritual e o físico, a imagem de Deus e o pó da terra. Seja qual for a verdade, uma coisa é inegável: a Bíblia apresenta a criação humana com complexidade intencional. Não é simples, não é direto, é em camadas, multidimensional, aberto à interpretação. E talvez essa abertura seja proposital. Talvez Deus queira que lutemos com o texto, que questionemos, que busquemos entendimento mais profundo. O mistério da criação dupla nos lembra que somos seres complexos, não apenas carne, não apenas espírito, não apenas indivíduos, não apenas comunidade, não apenas iguais, não apenas complementares. Somos paradoxos vivos, imagens de um Deus que Ele mesmo é mistério. Mas se a humanidade é um mistério, o que dizer de Deus falando no plural? Capítulo 6. O plural proibido de Deus. Prepare-se para uma das declarações mais estranhas em toda a Escritura. Gênesis 1:26 registra Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não farei, não faça-se, façamos. Plural. Quem é esse nós? Com quem Deus está conversando? Por que o Criador usa pronomes plurais quando deveria estar sozinho? Até este momento no relato da criação, Deus havia falado apenas em singular: haja luz, haja firmamento, produza a terra, sempre comandos de primeira pessoa singular. Mas quando chega o momento de criar a humanidade, o único ser feito à imagem divina, de repente Deus fala como se fosse múltiplo. E esse não é um caso isolado. Gênesis 3:22 repete o fenômeno: eis que o homem se tornou como um de nós. Neste capítulo teologicamente carregado, vamos investigar 3 explicações rivais. Primeiro, examinaremos a visão trinitária cristã. Segundo, exploraremos interpretações judaicas alternativas. E terceiro, confrontaremos a possibilidade mais controversa de todas, que o plural revela algo sobre a natureza de Deus que nos foi deliberadamente ocultado. E quando terminarmos, você terá que enfrentar o mistério de quem Deus realmente é. Vamos começar com o nome de Deus. Em hebraico, Elohim. Gramaticalmente, é plural. Literalmente significa deuses. E ainda assim, verbos usados com Elohim estão consistentemente no singular. E criou Elohim, não e criaram. Essa tensão gramatical atravessa todo o Antigo Testamento. Um nome plural, ações singulares. Unidade expressa através de pluralidade. Teólogos cristãos veem aqui sementes da doutrina da Trindade. Deus é um em essência, e mais 3 em pessoa: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus diz façamos, Ele está conversando dentro da divindade, as 3 pessoas em conselho eterno, decidindo criar a humanidade. Isso explicaria o plural sem comprometer o monoteísmo. O Novo Testamento parece apoiar essa leitura. João 1:1-3 identifica Cristo como o Verbo através de quem todas as coisas foram feitas. Colossenses 1:16 declara que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Gênesis 1:2 menciona o Espírito de Deus se movendo sobre as águas. Pai planejando, Filho executando, Espírito energizando. A Trindade presente desde o princípio. Inscreva-se para não perder nenhum desses segredos bíblicos que mudam tudo. O que vem a seguir é ainda mais profundo. Mas o judaísmo rejeita a Trindade. Como então estudiosos judeus explicam o plural? Algumas interpretações
sugerem que Deus está usando o plural majestático, como reis que dizem nós decretamos. Mas essa é uma convenção linguística posterior, não usada em hebraico antigo. Outros propõem que Deus está conversando com anjos, seu conselho celestial. Mas isso cria problemas teológicos. Anjos não criam. E a humanidade é feita à imagem de Deus, não de anjos. Há uma interpretação cabalística mais esotérica. Deus contém dentro de si múltiplas emanações ou atributos, Sefirot na mística judaica. Quando fala no plural, está dialogando entre seus próprios aspectos. Misericórdia, conversando com justiça, severidade com benevolência. Criação como um ato de equilíbrio interno dentro da divindade. Agora considere algo mais perturbador. E se o plural não for teológico, mas histórico? E se Gênesis estiver preservando ecos de uma época quando os hebreus, ou seus ancestrais, acreditavam em múltiplos deuses? Não no sentido de que havia múltiplos deuses, mas que a narrativa mantém traços de um monoteísmo que emergia de um contexto politeísta? Estudiosos críticos apontam para o Salmo 82, onde Deus se levanta na Assembleia Divina, julgando entre os deuses. Ou o Salmo 89, 6. Quem nos céus é comparável ao Senhor? Quem entre os filhos de Deus é semelhante ao Senhor? Essas passagens sugerem uma hierarquia celestial, um conselho divino, seres espirituais de alto nível que, embora não sejam deuses no sentido último, são chamados de deuses. Se essa leitura estiver correta, e é altamente controversa, então o façamos de Gênesis 1:26 seria Deus se dirigindo a esses filhos de Deus, esses seres celestiais que testemunham a criação. Isso não compromete o monoteísmo, porque apenas Deus cria, mas reconhece uma realidade espiritual povoada por múltiplas inteligências. Aqui está porque isso importa. O nome de Deus, a identidade de Deus, é tratado com reverência extrema no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta quem devo dizer que me enviou, Deus responde: Eu sou o que sou. Um nome que não é um nome. Uma identidade que resiste à definição. Deus se recusa a ser capturado em uma palavra, limitado a um conceito, reduzido a uma fórmula. Esse ocultamento é intencional. O terceiro mandamento proíbe tomar o nome de Deus em vão. Os judeus desenvolveram a prática de nem pronunciar Yag-Hová, substituindo por Adonai. O nome divino se tornou tão sagrado que foi efetivamente esquecido, a pronúncia perdida. Deus oculto na linguagem, invisível na nomeação. Isso nos diz algo profundo. Deus é mistério. Ele se revela, mas não completamente. Ele se nomeia, mas elusivamente. Ele fala, mas em enigmas. E talvez o plural de façamos seja parte desse mistério intencional. Uma pista de que há mais em Deus do que jamais compreenderemos. Uma sugestão de complexidade interna, riqueza relacional, profundidade insondável. No fim, todas as nossas teologias são tentativas de capturar o incapturável. Trindade, unidade composta, conselho celestial. Todas são modelos que apontam para uma realidade que transcende modelos. Deus é um. Mas sua unidade é tão rica, tão cheia, tão dinâmica, que só pode ser expressa em plural. E aqui está o convite que esse mistério oferece. Não seja rápido em resolver as tensões da Escritura. Não domestique o Deus selvagem em fórmulas confortáveis. Permita que o mistério permaneça. E deixe o plural desafiar seu singular, porque um Deus que pode ser completamente compreendido não seria digno de adoração. Mas se Deus é um mistério plural, o que dizer do dia que nunca terminou? Capítulo 7. O sétimo dia que nunca terminou. Aqui está algo que vai parar você no meio da leitura. Cada um dos primeiros 6 dias da criação
termina com a mesma fórmula. E foi a tarde e a manhã. Dia 1, dia 2, dia 3, 4, 5, 6. Mas quando chegamos ao sétimo dia, o dia em que Deus descansou, essa fórmula desaparece. Não há tarde e manhã para o sétimo dia, nenhum fechamento, nenhum término, apenas silêncio. O que isso significa? Teria sido um erro do escriba? Uma omissão acidental? Improvável. Cada palavra de Gênesis foi copiada e recopiada com precisão obsessiva por milênios. Se a fórmula está ausente, é porque deveria estar ausente. E essa ausência revela algo extraordinário. O sétimo dia nunca terminou. Neste capítulo meditativo, vamos explorar 3 dimensões desse descanso eterno. Primeiro, descobriremos o que significa Deus descansar quando Ele não se cansa. Segundo, entenderemos como o sétimo dia se conecta com a promessa de descanso no Novo Testamento. E terceiro, exploraremos a possibilidade de que ainda estamos vivendo dentro do sétimo dia, esperando o oitavo. E quando essa verdade se instalar, seu relacionamento com o tempo mudará para sempre. Gênesis 2, 2 a 3, declara que Deus terminou sua obra e descansou no sétimo dia. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou. Mas o que significa Deus descansar? Ele não tem corpo físico que cansasse. Jesus disse que meu Pai trabalha até agora. Deus não parou de sustentar o universo. Ele não tirou férias cósmicas. Então, o que é esse descanso? O conceito hebraico de Shabat, descanso, não significa inatividade. Significa cessação de trabalho criativo. Deus parou de criar novas ordens de realidade. Os fundamentos estavam estabelecidos. Os sistemas estavam funcionando. A criação estava completa. Não porque estava perfeita, ainda não, mas porque estava pronta para seu próximo estágio, a história humana. Aqui está a percepção-chave. O sétimo dia não é apenas cronológico, é teológico. É a transição de criação para sustentação, de inauguração para manutenção. Deus descansa não de fadiga, mas de completude. E dentro desse descanso, Ele convida a humanidade a entrar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender o verdadeiro significado do descanso espiritual. Hebreus 3 e 4 desenvolvem essa teologia do descanso. O autor argumenta que Deus prometeu um descanso ao seu povo desde o princípio. Israel falhou em entrar por causa de incredulidade no deserto. Mas a promessa permanece. Resta um descanso sabático para o povo de Deus. Quem entra no descanso de Deus, descansa de seus próprios trabalhos, assim como Deus descansou dos seus. Isso transforma o sétimo dia de evento passado em realidade presente. O descanso de Deus não está lá atrás em Gênesis. Está disponível agora. É um estado espiritual que podemos entrar pela fé. Cessar de tentar ganhar salvação por obras. Cessar de tentar criar nossa própria justiça. Entrar na obra completa de Cristo. Agora conecte isso com a ausência de tarde e manhã. Se o sétimo dia nunca foi fechado, isso significa que ainda está aberto. Estamos vivendo dentro dele. Toda a história humana, desde o Éden até agora, se desenrola dentro do sétimo dia. É um parêntese cósmico, um espaço sagrado onde Deus não está criando, mas redimindo. Isso explica por que Jesus podia trabalhar no sábado sem quebrar a lei. Ele disse: "O Filho do Homem é Senhor do sábado." Porque o verdadeiro sábado não é um dia da semana. É uma realidade contínua que Cristo habita e governa. Ele trabalha dentro do descanso de Deus, restaurando o que foi quebrado, curando o que foi ferido, trazendo a criação de volta ao seu propósito original. Aqui está algo profundo. Se estamos no sétimo dia, isso significa que o oitavo dia ainda não chegou. E o oitavo dia, na teologia bíblica,
representa a nova criação. A ressurreição de Jesus aconteceu no primeiro dia da semana, mas era também o 8º dia depois do sábado da criação. Um novo começo, um reset cósmico. Apocalipse fala de novos céus e nova terra, não renovação da velha criação, mas uma ordem inteiramente nova. Isso seria o 8º dia, quando Deus retomará o trabalho criativo. Mas até lá, permanecemos no 7º, no descanso sagrado, onde a redenção ocorre. Há uma lição prática aqui. A maioria das pessoas vive com ansiedade constante, sempre trabalhando, sempre se esforçando, nunca satisfeitos. Mas o convite do 7º dia é parar, confiar, descansar na obra de outro, reconhecer que nossa salvação, nosso valor, nossa identidade não vem de nosso trabalho, mas do descanso na graça. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Isso é o convite do 7º dia. Entrar no descanso que Deus inaugurou na criação e completou na cruz. Cessar de se esforçar. Começar a confiar. Mas se o 7º dia nunca terminou e estamos vivendo dentro dele, onde exatamente na narrativa nós estamos? No começo do 7º dia, quando tudo era novo e esperançoso? No meio, lutando pela fé como Israel no deserto? Ou no final, às vésperas do 8º dia, quando a nova criação está prestes a romper? A resposta pode estar nas águas misteriosas acima do firmamento. Capítulo 8. As águas acima do firmamento. Prepare-se para um dos detalhes mais estranhos e negligenciados de todo o Gênesis. No 2º dia, Deus cria o firmamento para separar as águas das águas. Águas embaixo do firmamento se tornam oceanos e mares. Mas as águas acima do firmamento, elas simplesmente ficam lá, suspensas, não explicadas, não usadas, apenas mencionadas e esquecidas. Ou seriam. Gênesis 1:7 é claro. Deus fez o firmamento e separou as águas debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. Então, o que são essas águas superiores? Onde estão? E por que a Bíblia simplesmente as deixa pairando lá, sem mais explicações? Esse é um dos mistérios mais profundos e menos discutidos da cosmologia bíblica. Neste capítulo exploratório, seguiremos 3 correntes de investigação. Primeiro, examinaremos como o antigo Israel entendia essas águas cosmológicas. Segundo, conectaremos esse conceito com eventos posteriores como o dilúvio. E terceiro, exploraremos interpretações simbólicas que veem nas águas superiores uma realidade espiritual. E quando terminarmos, você nunca mais olhará para o céu da mesma forma. Vamos começar reconhecendo que a cosmologia bíblica é pré-científica. O mundo antigo via o cosmos como uma estrutura de 3 camadas: terra no meio, céus acima, abismo abaixo. O firmamento, chamado em hebraico de raquia, era entendido como uma cúpula sólida, como um domo invertido sobre a terra, mantendo as águas caóticas afastadas. Essa não é a cosmologia moderna. Nós sabemos que o céu não é uma estrutura sólida. Não há um domo físico. Não há águas literais suspensas acima da atmosfera. Mas descartar o texto por isso é perder o ponto. Gênesis não está tentando nos ensinar astronomia. Está nos ensinando teologia através da linguagem do seu tempo. As águas acima representam o caos primordial que foi contido, mas não destruído. Deus não aniquilou o abismo. Ele o organizou. Colocou limites. Estabeleceu fronteiras. As águas de cima são o caos mantido à distância, impedido de inundar a ordem criada. Mas ainda lá, sempre presente, uma lembrança de que a criação existe em um equilíbrio precário. Curta este vídeo se você está começando a ver conexões bíblicas que nunca tinha percebido antes. Agora, avance para Gênesis 7, o dilúvio. O texto diz:
que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas dos céus se abriram. Espere. Comportas dos céus? Janelas no firmamento? De onde a água viria? Das águas acima do firmamento. O dilúvio não foi apenas chuva, foi a reversão parcial da criação, as águas superiores e inferiores se reunindo novamente, o caos inundando a ordem. Isso dá ao dilúvio um significado cósmico. Não era apenas um castigo localizado, era um descriar. Deus temporariamente relaxou as fronteiras estabelecidas no segundo dia, permitindo que o caos retornasse. E então, assim como na criação, ele separou as águas novamente, ou restaurou a ordem, estabeleceu um novo começo com Noé. Salmos e Jó fazem referências a essas águas superiores. Salmo 148, 4 chama: louvem-no, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Jó 38, 22 fala de tesouros de neve e saraiva que Deus reservou. A cosmologia aquática permeia a literatura bíblica, sempre sugerindo que há mais realidade acima de nós do que vemos. Mas há uma leitura mais simbólica que merece atenção. E se as águas acima não forem físicas, mas espirituais? E se representarem reinos celestiais, dimensões invisíveis onde Deus habita e anjos operam? O firmamento seria então a fronteira entre o material e o espiritual, o visível e o invisível. Apocalipse 4:6 descreve algo como um mar de vidro diante do trono de Deus. Apocalipse 15:2 menciona um mar de vidro misturado com fogo. Essas imagens apocalípticas podem estar ecoando as águas superiores de Gênesis, agora transformadas, espiritualizadas, mas ainda lá, acima da criação material. Paulo fala de ser arrebatado ao terceiro céu. Isso sugere múltiplas camadas ou dimensões celestiais. Talvez as águas acima marquem essas fronteiras, essas transições entre níveis de realidade. Não H2O literal, mas representações simbólicas de mistério, de transcendência, do que está além do alcance humano. Aqui está porque isso importa espiritualmente. Vivemos em um universo fino. A ordem que experimentamos é mantida por limites divinos. O caos não foi eliminado, ele foi confinado. E se esses limites forem removidos, se Deus retirar sua mão sustentadora, a realidade se desfaria. Isso deveria nos encher de humildade e gratidão. Cada dia que acordamos para um mundo ordenado é um milagre de sustentação divina. As águas não caem porque Deus as mantém no lugar. O caos não nos engole porque Deus estabeleceu fronteiras. A criação continua existindo não por inércia, mas por decreto contínuo. Mas há também uma promessa escondida aqui. Se as águas superiores forem liberadas novamente, não como julgamento, mas como revelação, o que será exposto? Quais realidades espirituais, agora ocultas acima do firmamento, serão finalmente visíveis? Quando os céus se abrirem, não para destruir, mas para revelar, o que veremos? Apocalipse 21 diz que na nova criação não haverá mais mar. O caos aquático será finalmente eliminado. As águas superiores e inferiores não ameaçarão mais. Apenas ordem perfeita, estabilidade eterna, paz sem fronteiras. Mas até lá, vivemos sob o firmamento e com mistério acima e profundezas abaixo. E se as águas acima são um mistério, o que dizer das duas árvores no centro do jardim? Capítulo 9. 2 árvores, um único centro. Deixe-me fazer uma pergunta que deveria incomodá-lo. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Se Ele não queria que Adão e Eva comessem dela, por que não plantá-la em outro lugar? Ou melhor ainda, por que criá-la? Mas há uma árvore ainda mais misteriosa no Éden, uma árvore que raramente recebe atenção, a árvore da vida.
Gênesis 2:9 declara que Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores, ambas no centro, uma oferecendo vida eterna, outra oferecendo conhecimento proibido. E aqui está o choque: a árvore da vida não era proibida. Neste capítulo revelador, vamos investigar 3 mistérios entrelaçados. Primeiro, descobriremos por que a árvore da vida foi ignorada, enquanto a árvore do conhecimento foi o foco. Segundo, entenderemos por que Deus guardou o caminho para a árvore da vida após a queda. E terceiro, exploraremos onde essa árvore está agora e como podemos acessá-la. E quando conectarmos esses pontos, o Éden nunca mais parecerá simples. Então, vamos estabelecer os fatos. Havia 2 árvores especiais. Deus deu uma ordem clara: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Nenhuma proibição sobre a árvore da vida, nenhuma advertência, nenhuma cerca. Acesso livre. Por que Adão e Eva nunca comeram dela? O texto não diz. Mas aqui está uma possibilidade perturbadora. Eles foram distraídos. A serpente focou toda a atenção na árvore proibida. Certamente não morrereis. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E enquanto Eva olhava para o fruto proibido, a árvore da vida ficava esquecida ao fundo. Esse pode ter sido o maior engano de todos. Não fazer Eva comer o fruto errado, mas fazer ela ignorar o fruto certo. Conhecimento em vez de vida. Autonomia em vez de dependência. Sabedoria humana em vez de comunhão divina. A serpente não precisou proibir a árvore da vida. Ela apenas redirecionou o foco. Inscreva-se agora, porque o que vem a seguir vai mudar como você entende redenção. Após a queda, Deus expulsa Adão e Eva do jardim, e o texto revela o motivo real, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. Espere. O problema não era que eles comeram do conhecimento, era que podiam comer da vida. Deus estava protegendo a humanidade de imortalidade no estado caído. Pense na implicação. Se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida após pecar, teriam ficado presos para sempre em corpos corruptos, mentes corrompidas, espíritos quebrados. A morte, embora seja consequência do pecado, também é uma misericórdia. Impede que a corrupção seja eterna. Abre a porta para a ressurreição e renovação. Então, Deus coloca querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho para a árvore da vida. Não para sempre, mas por um tempo. O acesso foi bloqueado, não eliminado. A árvore não foi destruída, foi protegida, reservada, aguardando o momento certo. E aqui está onde a história fica linda. Apocalipse 22:2 revela que no centro da Nova Jerusalém, aí ao lado do rio da água da vida, está a árvore da vida, produzindo 12 frutos, 1 a cada mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A árvore não desapareceu, ela foi preservada para o fim da história. Mais do que isso, Apocalipse 2:7 promete ao vencedor: darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O que foi perdido no primeiro jardim será restaurado no jardim final. O que foi guardado por querubins será oferecido livremente aos redimidos. A espada flamejante será removida porque Cristo tomou seu golpe por nós. Aqui está a teologia profunda. A árvore da vida representa comunhão ininterrupta com Deus. Vida não apenas como duração, mas como qualidade. Vida abundante. Vida eterna, não no sentido de tempo infinito, mas de existência plena, rica, saturada da presença divina. Isso é o que Adão e Eva perderam. Isso é o que Cristo restaurou. João 10:10.
registra Jesus dizendo: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus não é apenas o caminho para a árvore. Ele é a árvore. Ele é a vida. Quem come sua carne e bebe seu sangue, na linguagem sacramental de João 6, tem vida eterna. A árvore que estava no centro do Éden agora está acessível através da cruz. E aqui está o paradoxo final. A árvore da vida foi transformada em árvore de morte. Cristo, pendurado no madeiro, crucificado, se tornou maldição por nós. A morte que guardava o caminho para a vida foi conquistada pela morte. E agora, do outro lado da ressurreição, a árvore está aberta novamente. Então, o verdadeiro pecado no Éden não foi apenas desobediência, foi má prioridade. Escolher conhecer em vez de viver. Escolher autonomia em vez de dependência. Escolher ser como Deus em vez de estar com Deus. E a redenção inverte isso. Não nos torna menos conhecedores, mas nos ensina que vida precede conhecimento. Relacionamento precede compreensão. Amor precede lei. A próxima vez que você ler sobre as duas árvores, pergunte-se: qual estou buscando? Estou obcecado com conhecimento, tentando decifrar todo o mistério, controlar toda variável? Ou estou buscando vida, comunhão, presença? Porque uma árvore leva à morte, por mais sábia que prometa fazer você. A outra leva à vida, mesmo que pareça simples demais. Mas se as árvores revelam escolhas, a queda revela algo ainda mais perturbador sobre o plano de Deus. Capítulo 10. A queda que foi planejada. Aqui está a pergunta que abala os fundamentos da fé. Se Deus é onisciente, se Ele conhece todas as coisas antes que aconteçam, então Ele sabia que Adão e Eva pecariam. Ele sabia que a serpente enganaria. Ele sabia que o fruto seria comido. E ainda assim, Ele criou o jardim exatamente daquele jeito. Ele plantou a árvore. Ele permitiu a serpente. Ele estabeleceu as condições para o desastre. Por quê? Essa não é uma pergunta nova. Teólogos lutaram com ela por milênios. Mas poucos crentes comuns realmente confrontaram suas implicações. Porque se Deus previu a queda e não a impediu, então a queda faz parte do plano. Não um acidente, não um desvio, mas um estágio necessário em um projeto maior. E essa possibilidade é ao mesmo tempo confortante e aterrorizante. Neste capítulo final e mais profundo, vamos explorar 3 verdades difíceis. Primeiro, examinaremos o que significa Deus permitir o mal. Segundo, descobriremos como a queda se encaixa no plano de redenção desde antes da criação. E terceiro, confrontaremos a possibilidade de que o Éden não era o destino, mas apenas o começo. E quando terminarmos, sua visão de toda a história bíblica será transformada. Vamos começar com um texto chocante. Apocalipse 13:8 fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação. Não depois da queda. Não como plano B. Desde o princípio. Isso significa que antes de Adão respirar, antes da serpente falar, antes do fruto ser colhido, a cruz já estava no plano. Como isso é possível? Somente se Deus já soubesse que a queda aconteceria. E se Ele sabia, e criou mesmo assim, então Ele escolheu um universo com queda e redenção sobre um universo sem queda. Isso é difícil de processar. Por que escolher um caminho com tanto sofrimento, quando poderia haver apenas obediência e alegria? A resposta tem a ver com livre-arbítrio e amor. Amor verdadeiro requer escolha. Obediência forçada não é virtude, é programação. Se Adão e Eva não pudessem escolher desobedecer, sua obediência não teria significado. Seria automática, mecânica, sem mérito. Deus não queria robôs, Ele queria filhos, e filhos precisam da liberdade de dizer não.
Compartilhe este vídeo com alguém que está lutando com perguntas sobre Deus e o mal. Essas respostas podem transformar sua jornada de fé. Mas isso ainda não explica por que Deus plantaria a árvore e permitiria a serpente. Se livre-arbítrio era a meta, poderia haver testes menos destrutivos. Aqui é onde a teologia fica realmente profunda. E se a queda não fosse apenas um teste de obediência, mas uma jornada necessária de maturidade? Pense nisso. Adão e Eva no Éden eram inocentes, mas não maduros. Eles não conheciam o mal, não porque haviam vencido o mal, mas porque nunca o enfrentaram. Eram como crianças em um berçário, protegidas, mas não testadas. Para se tornarem verdadeiramente a imagem de Deus, capazes de escolher o bem conscientemente, eles precisavam conhecer o mal. Essa é uma interpretação controversa, mas antiga. Irineu, um dos pais da Igreja primitiva, sugeriu que a humanidade foi criada em estado de infância espiritual, destinada a crescer em maturidade. A queda, embora fosse pecado, também lançou a humanidade em uma jornada de desenvolvimento moral que eventualmente levaria a uma glória maior do que a inocência original. Paulo parece apoiar isso. Romanos 5:20 declara onde o pecado abundou, superabundou a graça. E Romanos 8:28-30 fala de Deus predestinando aqueles que ama para serem conformados à imagem de seu Filho. Há um processo, uma formação, uma transformação acontecendo através da história caída que levará a algo glorioso. Jesus é chamado o último Adão e o segundo homem. Isso implica que o primeiro Adão não era o objetivo final. Ele era o rascunho, a primeira versão, o protótipo. O objetivo sempre foi Cristo, e através de Cristo, uma humanidade redimida, que conhece tanto o mal quanto o bem, mas escolhe o bem apesar de conhecer o mal. Aqui está a verdade difícil. Se não houvesse queda, não haveria cruz. Se não houvesse cruz, não haveria demonstração máxima do amor divino. Se não houvesse redenção, não veríamos a profundidade da graça, a altura da misericórdia, a largura do sacrifício. O universo caído e redimido revela aspectos de Deus que um universo sem queda nunca poderia mostrar. Isso não torna o pecado bom. Pecado ainda é rebelião, ainda é destrutivo, ainda é trágico. Mas Deus, em sua soberania infinita, pode usar até mesmo rebelião para cumprir propósitos maiores. Ele não causa o mal, mas o permite, e então o transforma em veículo de redenção. José disse a seus irmãos que o venderam: "Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Isso é a história da queda em miniatura. A humanidade intentou o mal, mas Deus está tornando isso em bem. Um bem tão grande que Paulo diz que as aflições deste tempo presente não são dignas de ser comparadas com a glória que será revelada. Então, o Éden não era o destino, era o ponto de partida. O jardim não era o lar final, era o berçário. E a jornada da inocência através da queda até a redenção e, finalmente, até a glorificação não é um desvio lamentável. É o caminho planejado. Doloroso, sim. Trágico em momentos, sim. Mas levando a algo maior do que poderia existir sem ele. E aqui está o convite final. Pare de ver sua vida como uma série de erros que Deus está tentando consertar. Veja-a como uma jornada que Deus está orquestrando, usando até mesmo seus fracassos para formar em você a imagem de Cristo. Cada queda que você experimenta pessoalmente é uma oportunidade para experimentar graça de novo. Cada pecado confessado é uma chance de conhecer perdão mais profundamente. O objetivo não é voltar ao Éden, é avançar para a Nova Jerusalém. Não inocência, mas maturidade. Não ignorância do mal,
mas vitória sobre ele. Não uma humanidade que nunca caiu, mas uma humanidade que caiu e foi redimida e agora reina com Cristo. Isso é mais glorioso do que Éden jamais foi. Mas há um segredo final sobre a criação que poucas pessoas percebem. Capítulo 11. O segredo final da criação. Aqui está o segredo que muda tudo. A criação não foi sobre o passado, foi sobre o futuro. Gênesis não está apenas nos contando como o mundo começou, está nos mostrando para onde o mundo está indo. Cada detalhe da criação é uma pista, um símbolo, uma promessa do que está por vir. E quando você entende isso, toda a Bíblia se ilumina como um holograma. Pense nos paralelos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No fim, Apocalipse 21, promete novos céus e nova terra. No princípio, Deus separou luz de trevas. No fim, não haverá mais noite. No princípio, havia um jardim com rio e árvore da vida. No fim, há uma cidade com rio e árvore da vida. O fim espelha o princípio, mas elevado, transformado, aperfeiçoado. Neste capítulo conclusivo, vamos revelar 3 segredos finais. Primeiro, mostraremos como a criação é um projeto para a nova criação. Segundo, explicaremos por que Deus trabalha em padrões repetitivos. E terceiro, revelaremos onde você se encaixa nesse plano cósmico. E quando terminarmos, você entenderá que sua vida não é um acidente, mas um capítulo em uma história que começou antes do tempo e continuará além dele. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. Isso não é acidente, é progresso. Jardim é natureza selvagem domesticada. Cidade é comunidade humana organizada. Deus não está nos levando de volta à simplicidade primitiva. Está nos levando para frente, para a complexidade redimida. Relacionamentos mais profundos, cultura mais rica, criatividade mais plena. O jardim tinha 2 ocupantes. A cidade terá multidões que ninguém pode contar, de toda tribo, língua e nação. Isso é expansão. Cumprimento do mandato original de frutificar, multiplicar e encher a terra. Não apenas com corpos, mas com diversidade, beleza, expressões infinitas da imagem divina. No princípio, Deus caminhava com Adão no jardim, na viração do dia. No fim, Apocalipse 21:3 declara: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Não visitas ocasionais, presença constante, comunhão ininterrupta. O objetivo desde sempre era Deus com seu povo, sem barreiras, sem pecado, sem morte separando. Deixe um like se você está vendo a Bíblia de uma forma totalmente nova agora. A criação aconteceu em 7 dias, mas há um 8º dia implícito, o dia da ressurreição, o dia da nova criação. Jesus ressuscitou no 1º dia da semana, mas era também o 8º dia depois do sábado. 8 em simbolismo bíblico representa novo começo, novo pacto, nova ordem. O 8º dia é quando Deus reinicia o projeto criativo. E nós estamos no limiar desse dia, vivendo no 7º dia, aguardando o 8º, descansando na obra completa de Cristo, mas esperando a consumação final. Já e ainda não. Reino inaugurado, mas não consumado. Criação gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Aqui está, porque isso importa para você pessoalmente. Você não é apenas um pecador salvo. Você é uma nova criação. 2 Coríntios 5:17 declara: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Você é um protótipo do 8º dia, uma amostra do que está por vir, uma prévia da nova humanidade. Cada vez que você escolhe perdão em vez de vingança, você está vivendo a nova criação. Cada vez que você ama seu inimigo, você está antecipando o reino futuro. Cada ato de justiça, misericórdia
E humildade é um pixel na imagem maior que Deus está pintando através da história. E aqui está o segredo mais profundo de todos. Você foi criado não apenas para habitar a nova criação, mas para criá-la com Deus. Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras que Deus preparou de antemão. Você é obra de arte e artista. Você é criação e co-criador. Deus não faz tudo sozinho. Ele convida a participação. Ele delega autoridade. Ele compartilha criatividade. No Éden, Adão nomeou os animais, exercendo domínio criativo. Na nova criação, reinaremos com Cristo, governando, organizando, criando cultura, expressando a imagem divina em infinitas formas. Isso transforma completamente como você vive agora. Seu trabalho não é apenas ganhar dinheiro, é criar coisas que refletem a beleza de Deus. Seus relacionamentos não são apenas companheirismo, são antevisões da comunhão eterna. Sua arte, sua música, seus projetos, suas ideias, tudo isso é treinamento para reinar na era por vir. Pense assim: a criação em Gênesis foi Deus falando existência ao universo. A nova criação será Deus e sua humanidade redimida, co-criando realidade juntos. Você está sendo treinado agora, nesta vida caída, para responsabilidades eternas. Cada escolha de fidelidade é uma aula. Cada tentação resistida é um teste passado. Cada serviço humilde é uma preparação. E aqui está a promessa final. Apocalipse 21:5 registra: aquele que está assentado no trono dizendo: eis que faço novas todas as coisas. Não farei coisas novas. Faço novas todas as coisas. A matéria-prima da nova criação é esta criação, redimida, purificada, transformada. Seu corpo ressurreto não será um corpo diferente, mas este corpo renovado. A nova terra não será um planeta diferente, mas esta terra restaurada. Nada que foi bom na criação original será perdido. Será refinado, elevado, aperfeiçoado. Todo o trabalho feito em fidelidade permanecerá. Toda a verdade descoberta será integrada. Toda a beleza criada terá seu lugar. A redenção não aniquila a criação, ela a consuma. Então, aqui está como você deve viver à luz desses segredos. Primeiro, trate este mundo como sagrado. Não é descartável. É a matéria-prima da eternidade. Cuide da criação. Ela será seu lar para sempre, ou em forma renovada. Segundo, viva como nova criação agora. Não espere o futuro para começar a agir como cidadão do reino. Terceiro, use seus dons criativos. Você está praticando para a eternidade. E finalmente, conte esta história. A história de criação, queda, redenção e nova criação não é apenas informação. É convite. Deus está chamando pessoas para fora da escuridão, para sua luz maravilhosa. Para fora do caos, para a ordem. Para fora da morte, para a vida. E Ele está usando você para contar essa história. Os segredos da criação não são apenas mistérios antigos. São promessas vivas. Cada paradoxo aponta para uma realidade além de nossa compreensão atual. Cada silêncio no texto guarda uma revelação que ainda está por vir. E cada leitor que se aproxima desses mistérios com o coração aberto está se aproximando do próprio Criador. Então, vá e olhe para o mundo com novos olhos. Veja a luz e lembre-se de Cristo. Veja as águas e lembre-se do Espírito. Veja a diversidade humana e lembre-se de Elohim plural. Veja o descanso semanal e lembre-se do convite eterno. Veja a criação e veja a promessa. Veja Gênesis e veja Apocalipse. Porque no princípio não era o fim. Era apenas o começo. E o melhor ainda está por vir.